Sende tu louvado seja paixão do Redentor. A paixão do Redentor que desceu do céu. Os penitentes aqui em Sergipe têm desempenhado um papel importante. Muito embora tenha desaparecido, tenham sido extintos alguns grupos, devido à morte de líderes, né? Aí morre o líder, acaba o grupo, consequentemente. Mas tem um bom número, tem uma boa representatividade que continua fazendo o seu trabalho fielmente nessa caminhada do culto às almas, né? É um vínculo próximo de solidariedade, considero, né? É uma amizade que transcende a vida e vai além, né? E é recíproca, porque essa linha que eles traçam, assim, tanto beneficia aos mortos, às almas, como quem faz a penitência também é beneficiado, né? Como eles acreditam, quem faz 12 anos seguidos de penitência fica mais perto de alcançar a salvação. E também com 12 anos de penitência, as almas serão mais beneficiadas, né? E as características dos penitentes aqui em Sergipe? As características daqui do Sergipe, dos penitentes sergipanos, são as seguintes. Eles rezam durante os 40 dias, ou seja, as 7 semanas de quaresma. Nas segundas, quartas e sextas, né, dias consagrados às almas, principalmente a segunda. Apanham as almas no cemitério na primeira quarta-feira de cinza, né? Logo após o carnaval, e devolvem em um ritual específico na sexta-feira santa, onde apanhou na quarta-feira de cinza. Interessantíssimo esse cuidado, não é? Essa dedicação, esse carinho que os vivos penitentes têm para com os mortos. Eu chamo de um fio de fé e esperança, né? Aqui em Sergipe, todos vestem branco, mortalha branca, né? Cobrem o rosto com branco também, usam cordão de São Francisco na cintura e rezam em números ímpares. 3 estações, 5 estações, 7 estações, que podem ser casas residenciais, podem ser cruzes, como eles chamam, que são Santa Cruzes, capelas e cemitério, né? Então, vem ainda um outro lado que eu classifico, a minha vida lançou meu olhar e vejo que está assim, 3 grupos distintos. São os grupos que rezam durante a quaresma, os 40 dias, são os grupos que rezam somente na Semana Santa, os 5 dias, e são os que praticam o autoflagelo, que é o que me consta durante a minha pesquisa. Só encontrei duas cidades do interior, Ilha das Flores e Tomar do Jeru. Tomar do Jeru já muito ameaçado de extinção, né? Ilha das Flores ainda continua. Como é a flagelação em cada uma delas? A flagelação também segue uma linha assim distinta. Em Ilha das Flores, na Sexta-feira Santa, o autoflagelo se encontra com a procissão dos penitentes, a procissão dos homens, né? Da encomendação das almas, como eles chamam. Nesse momento de comunhão no cemitério, é assim, à meia-noite, a depender muito do horário que eles comecem a se autoflagelar, que geralmente é de 8 horas por aí da noite, de modo que tem que terminar à meia-noite. E antes disso, um pouquinho, há a comunhão em torno do cruzeiro, onde todos param de se autoflagelarem e se juntam com a procissão dos homens e vão fazer a estação do cruzeiro dentro do cemitério, que é o momento máximo da Sexta-feira Santa na cidade de Ilha das Flores, né? Os 2 grupos de penitentes se encontrando. É algo assim muito... é indizível, é bom ver. E em Tomar do Jeru,
tem uma diferença, eles saem de um contraponto, cada um do seu local, mas não existe aquela concentração deles no cemitério. Cada um escolhe o seu local de autoflagelo. E a disciplina difere de Ilha das Flores, que Ilha das Flores são as disciplinas, aquelas lâminas, né, especificamente feitas por uma pessoa já experiente e tradicionalmente, não é, nessa linha, vem andando aí e fazendo essas disciplinas, mas em Tomar do Jeru é um machixe, não é? Que é o bolo de cera de abelha, feito em água quente, com pedaços de vidros, de garrafas, né? E fazendo e testando na água quente, e aqueles que estouram não servem, aí são trocados por outros, eles têm que ser firmes, fixos, né? É o machixe. E em Ilha das Flores, como eu já falei, vale ressaltar, são as lâminas, né? Feitas de cutelo, né? Cutelo, facas já gastas, né? Facões assim, de restos de facas assim. E ao término desse ato penitencial de Ilha das Flores, essas disciplinas são recolhidas pelos seus chefes, cada grupo de 2, 3 tem um chefe, que ajudam eles no cemitério durante o autoflagelo, e são recolhidas, são lavadas, são guardadas em sacos plásticos e enterradas, para só serem desenterradas no próximo ano, na próxima sexta-feira, quando vão passar por um ritual de afiar, não é? Amolar, como chamam popularmente, lavar, curar, não é? Para então estarem prontas para novamente entrarem em ação no cemitério. E a roupa ensanguentada? As roupas são anáguas, eles entram com o tronco nu, uma saia branca, comprida, um lenço na cabeça, né, também branco. Esses que entram branquinhos saem todo vermelho. Tem saias deles que saem pingando, literalmente pingando sangue. Eu fico um pouco distante por uma questão de respeito. Em entrevista, eles me disseram que mulher não pode ficar perto, não é? Mulher não pode estar observando, olhando assim, porque tem daquele que o sangue para de correr na hora. Então, ficam a uma certa distância, de modo que eu observo tudo. Eles acham que o sangue para de correr se tiver uma mulher perto? Diante da situação que a mulher chegue, né? O tipo de mulher, o recato, essas coisas, vida, tipo de vida da mulher, esse sangue pode parar de correr. E não é interessante, isso é prejudicial para ele. Mas como assim? Se for recatado ou se não for? Ela tem que ter um certo recato. Se não, o sangue para de correr, por mais que ele bata. Por mais que ele bata. E aí a gente vê também, fica olhando quando eles saem naquela marcha, naquele ritmo, né, se autoflagelando pela rua, sai do cemitério até chegar à igreja, que não é uma distância pequena, e quando então eles param de se autoflagelarem, porque eles ficam ajoelhados, mais um momento com a procissão dos homens, né, da encomendação das almas, em torno do caixão do Senhor morto. Vão fazer a última estação na igreja, quando então, ao término de rezar o Senhor morto, é que eles saem para o ritual da cura. O ritual da cura, eles saem da igreja, vão ao Rio São Francisco, né? Lá eles recebem uma massagem com uma solução que é feita do velame, com sal, não é? E o vinagre. Mas esses ingredientes são colhidos e passam por mãos unicamente masculinas. Mulher não pode pegar. Não pode pegar. Porque pode inflamar tudo, não serve. Se a mulher pegar nenhum desses ingredientes, não serve mais para eles usarem. Então tomam o banho, normalmente, passa essa solução, tomam esse banho e depois pode tomar o banho normal com sabonete e já vem para casa, nem mais uma gota de sangue está correndo mais nele. É impressionante. É realmente inacreditável. Só vendo. Que pode o sangue voltar a correr e até levar o penitente à morte. Se neste momento, após o autoflagelo, o ritual da cura, eles tiverem uma relação sexual, aí isso pode custar a morte dele. Quanto tempo é a abstinência?
a abstinência, segundo eles, 8 dias antes, que é exatamente o início da Semana Santa, né? E 8 dias depois, 15 dias. E junto com a abstinência sexual, também vai esses alimentos, tipo camarão, bacalhau, essas coisas assim, né? Cachaça, eles não podem tomar. Para você ver, é um ritual, é uma confraria que se mantém até, eu diria que no anonimato ainda. No anonimato. Porque as pessoas chegam lá assim e fazem fotos, fazem matérias somente para divulgar, mas não vão ver a fundo o que eles realmente fazem, por que fazem. Hoje, quem chega ali no cemitério da cidade de Ilha das Flores acha que tudo começou ali, mas não foi. Começou em um cemitério chamado Cemitério dos Cabaceiros. Hoje não existe mais. Apenas alguns pés de açucena, de plantas assim, demarcando túmulos, né? De parentes que ainda zelam por ali, mas em total abandono o Cemitério dos Cabaceiros, onde começou o Alto Flagelo. Onde começou? Em Sergipe ou só na Ilha? Lá em Ilha das Flores. Na Ilha das Flores. E é interessante, como eles dizem, que começam assim, faz uma promessa para se cortarem, como eles dizem, 3 anos, mas aí depois eles terminam ficando mais, porque eles sentem falta. Quando chega no período da Semana Santa, assim, eles sentem as costas coçar, assim, como eles dizem, muitos encostam na parede assim e começam a coçar as costas na parede. Isso só passa quando eles vão e se cortam, como eles dizem, tenho que me cortar. Aí se cortam. Mas tu achas que isso não vira um pouco de fetiche? Não, eu acho que tudo isso está muito associado ao fator psicológico. É tudo muito psicológico. De uma certa forma, eu acho que é um fanatismo, né? Para completar assim, o exagero da fé os leva a fazer isso, mas não sei que relação eles fazem disso com o sofrimento de Cristo, não é? Porque muito bem que ele foi, não é, chicoteado, ele foi ferido, mas não, no caso dos penitentes do autoflagelo, eles se autoflagelam, né, derramando sangue na Sexta-feira Santa, buscam nisso um fio, né, de ligação com o que Cristo sofreu em sua peregrinação na Sexta-feira, que o levou até a morte, né? Não valorizo a fé nesse sentido, mas respeito, porque trabalho com esse pessoal e vejo nos olhos deles a fé, a esperança que eles têm diante da promessa que faz e que é, sabe, que é assim, de pronto atendido. Respeito, mas eu não faria. Mas não tem uns que sentem visivelmente prazer nisso e outros que estão em transe? Quando eles entram em transe, quando eles dizem que entram em transe assim, é por isso que tem os chefes de cada grupo, eles acham que é devido à presença de outro penitente que se autoflagelou e que já morreu. E que chega ali perto dele e que eles perdem assim o total controle e que se cortam, se não tiver o chefe para parar. Já ouvi deles assim que desmaiou. Né? Se o chefe não estava ali, eu acho que ele iria até a morte, né? O chefe nunca se corta? O chefe já foi um ex-penitente, ele já foi um autoflagelado. Hoje ele é um ex-penitente, ele já se cortou. Daí a prática dele de saber como é, como que não é, até onde deve tolerar que faça isso, até onde o exagero deve ser contido. A função do chefe é essa. E limpar sempre as costas, secar o sangue, né? Para ver, enquanto ele seca o sangue, ele vai vendo se tem condição ou não de continuar cortando mais, se está cortando ou não no local certo, porque o cordão tem a medida exata, né, para não pegar na região renal, né, tem que pegar na região do dorso ali para não estragar, assim, para não causar um dano maior. Não fica alguém assessorando os penitentes? É esse chefe. É esse chefe? É esse chefe.
Eu tinha ouvido falar que ficavam também futuros penitentes limpando o sangue dos atuais. Não, não são futuros, são pessoas com experiência. É o contrário. Exatamente, porque inclusive para tomar conta, para assessorar um penitente, ele tem que saber a distância que fica para a disciplina não pegar nele, o momento exato como ele vai se aproximar dessa pessoa. Existe todo um ritual. Existe todo um ritual. Então, um futuro penitente, sem experiência nenhuma, não pode fazer isso. É verdade. E as roupas, depois de usadas, elas ensanguentadas, o que é feito delas? Quando eles entram no rio, já tomam o primeiro banho, né? Então, ali uma parte do sangue já foi eliminada, já foi retirada da roupa. Se casado, a esposa pode pegar e lavar. Se ele é solteiro e sabe lavar roupa, ele próprio pode lavar. Mas se é amancebado, então essa roupa vai ser enterrada. Ela não vai servir mais. E dizem que a mulher menstruada também não pode lavar roupa. De hipótese alguma. Por que será? Olha, segundo a crendice popular, no que eu venho observando é que mulher menstruada está de corpo aberto, né, não pode pegar, ela estraga qualquer coisa que pegue, não pode olhar para ferimento. E como ali é um ritual todo voltado para o sagrado, sabe? É uma cultura, é um segmento cultural popular, mas com cunho religioso, né? Então ela não pode pegar nessa roupa, não. Mas esse cunho religioso não inclui muito as práticas católicas, né? Não, é tudo muito empírico. E há sincretismo também. Há sincretismo, sim. Você observar todo o número que aparece no ritual penitente, ele está muito ligado ao sofrimento de Cristo. 7 estações, metade da Via Sacra. Na Sexta-feira Santa, essa procissão dos homens de Ilha das Flores, como eu já falei, ela percorre 14 pontos. 14 pontos da Via Sacra percorrida por Cristo, não é? Rezam em encruzilhadas. Porque encruzilhadas é local onde se coloca maldades, malefícios, feitiços, essas coisas, despachos. Então vai para ali para tirar o que há de ruim, para rezar por alguma alma que esteja ali penando, sofrendo. Que a penitência é feita principalmente para as almas sofredoras e que esperam de Deus um perdão, um lenitivo. Então aqui da terra eles mandam esse lenitivo em forma de oração, que também é sacrifício para eles. As segundas, quartas e sextas, eles religiosamente estão distantes de mulher, de bebida, e estão prontos para rezar, percorrendo 7 estações, ou 3, ou 5. 3 pessoas da Santíssima Trindade, né? De modo que você vai observando assim que todo o número está muito ligado à Igreja Católica, com exceção de Laranjeiras. Porque segundo o Laranjeiras, a informação que recebi, as 3 primeiras horas do dia está recomendada pelo calendário litúrgico aos mortos. Silêncio, 0 hora, 1 hora, 2, 3. Mas, se a penitência é feita segundas, quartas e sextas, e eles começam a rezar segunda, 0 hora, não é mais segunda, é terça. Não é isso? De modo que foi só nessa cidade que eu observei isso. Só eles que saem essa hora, meia-noite. Também tem uma coisa, tem um ponto muito relevante e que eu gostaria de ressaltar aqui. É a distância. 8 quilômetros a pé, ida, mais 8, retorno, até 8 quilômetros. Eu presenciei penitentes percorrerem agora nessa quaresma. Na cidade de Laranjeiras? Não, na cidade de Nossa Senhora da Aparecida. Então vamos voltar a falar dos penitentes de forma mais abrangente.
Há diferenças geográficas na característica. Vou retornar. Há diferenças nos rituais de acordo com cada região do estado de Sergipe? Pegando Laranjeiras como ponto de partida, indo para o sul do estado, a linha melódica é diferente. A quantidade de estações também é diferente. Eles rezam normalmente em 3 casas. Os pontos escolhidos para a reza também são diferentes. Eles rezam em casas, capelas e cemitério. Não rezam em encruzilhada. A igreja eles rezam mais em determinadas cidades como Aparecida, Nossa Senhora da Aparecida. O padre não gosta, não deixa. Sabe? Quer que rezem fora da igreja. Eles dizem que fora não é interessante rezar. Então eles se deslocam para um povoado bem mais distante chamado Angico, onde o padre permite. E vão lá e fazem as orações dele. Na quinta-feira santa, eles tiram para rezarem nas cruzes. Isso inclui cemitério, capela. A capela é diferente da Santa Cruz de Beira de Estrada. A Santa Cruz é pequenininha, a capela eles podem entrar. Eles preferem capela. E Laranjeiras não. Laranjeiras reza em Santa Cruz de Beira de Estrada, reza em igreja e cemitério. Não rezam nas casas. Salvo se alguém faleceu e pede para os penitentes irem. Aí eles vão rezar em uma casa residencial, do contrário não. Norte do estado. Aí entram as encruzilhadas, cemitérios, mas não nas casas. Há uma diferença muito grande, né? A linha melódica, então, totalmente diferente. Laranjeiras utiliza instrumentos de sopro. Muito embora esse ano não tenha saído, mas nunca deixou de estar presente e, segundo eles, no próximo ano terá. Né? Matraca, a sinetinha, né? A cruz. Laranjeiras leva a cruz todos os dias. Mas as cidades do sul do estado não. Levam na sexta-feira santa. Só na sexta-feira santa. Alguns ainda levam assim durante a semana santa e outros só na sexta. E é um cruzeiro pequeno, né? Geralmente levado por uma criança, o que não acontece com o grupo de Laranjeira e que não observei também em Brejo Grande, Pacatuba, sabe? Ilha das Flores, não observei isso. A indumentária não. Algumas diferenças pequenas, mas tudo branco, tudo mortalha. E o norte? E o norte de Sergipe? Ao norte de Sergipe, é isso que eu falei. Eles não rezam nas casas. Não rezam nas casas, rezam em cemitério e encruzilhada. E igreja. A igreja, geralmente eles saem da igreja, né? E voltam para fazer a última estação na igreja. Mas é basicamente isso. E a gente fica assim vendo de onde foi que veio a linha melódica dos cantos por exemplo, da cidade de Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Aparecida e São Miguel do Aleixo, não é? Por aí, assim, essas cidades por aí. É Maravilha, Monte Alegre, que já é Monte Alegre. E segundo eles, em informações muito poucas, porque a penitência por lá vem com uma tradição de 200 anos. Então eles vêm perdendo informação ao longo do tempo, né? Valores se perderam nesse sentido. Aí eles falam o quê? Que essa linha melódica veio de Juazeiro. Juazeiro da Bahia? Sim, porque eles vão muito lá, né? Juazeiro da Bahia. E não tão somente Juazeiro da Bahia. O cunho maior não foi de Juazeiro da Bahia. É muito próximo, Bahia. E a gente já chegou na divisa e não viu isso. Não viu isso.
Então, quero crer que seja Juazeiro Do Ceará. do Ceará. Que eles fazem, eles vão lá, não é? Eles são muito devotos, aí anualmente fretam ônibus, fretam caminhão e vão. E segundo George, do povoado Cabeça da Vaca, Nossa Senhora da Glória, essa linha melódica veio de lá, trazida por bisavós deles. Né? Já veio, e ele hoje ainda está fazendo penitência, já é uma segunda, uma terceira geração que está no grupo, né? E o grupo nunca se acabou. Eu estranhei, muito bonita, porque em determinados momentos você vê que é mesclada por rituais indígenas, em outros momentos você vê que é mesclada pelo aboio, típico do vaqueiro, e em outro momento você vê que é também é típico da lamentação das carpideiras que acompanhavam Cristo na sua peregrinação. Então, é um misto assim de sentimento e é uma lamentação muito bonita. Muito bonita, somente ao nível da matraca. Então, é bem característica de rituais indígenas. Muito, muito, muito característica. Entendeu? E não tem influência africana também? Ainda não observei e quero crer que não. Quero crer que não. Até porque esse tipo de culto não está ligado a Umbanda. Os negros, a religião deles está voltada para os orixás. E eu não vi em nenhum momento algo semelhante, algo que sugerisse ao menos. Peraí que eu lembrei, eu esqueci a pergunta. Tu falaste dos grupos que continuam, né, a tradição. Tu já encontraste os grupos que não continuaram? Já. Por morte do líder, a juventude não quer assumir, aí o grupo acaba. Morre o líder e, consequentemente, morre o grupo também, por falta de liderança. Em que lugar, por exemplo? Campo do Brito é uma cidade dessa. Em Nossa Senhora da Glória, povoado Piaba, acabou-se já o grupo. Em São Miguel do Aleixo, também já acabaram-se grupos. Então, você vai chegando em uma cidade dessa e você tem informações que haviam 3, 4 grupos, hoje só resta um. Entendeu? E os motivos sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Morreu o líder, ninguém quis assumir o lugar. Morreu o líder, ninguém quis assumir o lugar, ninguém aprendeu. Né? O que eu falei, é o fio que liga, né? É o fio de ligação, é um compromisso, é um vínculo que transcende a morte. E os jovens não querem esse compromisso. Se você assume a penitência, você não pode sair em número par. Você rezou 1 ano, você pode até sair hoje, não rezar mais no próximo. Mas você rezou no 2 anos, você vai ter que esperar para rezar o 3º, porque tudo é ímpar. Tudo é ímpar na confraria dos penitentes, com exceção do número 14, que simboliza, que faz alusão ao número de vias sacras percorridas por Cristo. Só esse número par. Mas componentes ímpar. Né? Aí você faz mesmo que não seja por promessa, você entrou, você tem que sair em um ano 3, em um ano 5, em um ano 7. 2, 4, 6, você não pode sair porque você fica devendo 1 ano. E as almas, segundo eles, vêm cobrar. Você fica devendo para as almas. Não é interessante dever para elas, né? O número 7, 7 sexta-feiras. Ninguém quer esse compromisso. São 40 dias. Abstinência sexual, abstinência de álcool. O jovem não quer. É preciso muito compromisso, é preciso estar disposto, ser mesmo solidário e se comprometer em ajudar as almas. Do contrário, aí essa é uma razão que leva à extinção dos grupos. Será que eles resistem muito tempo ainda? Resistem. Resistem, eu fiquei muito feliz, porque eu cheguei ali no povoado Piaba e
Fiquei sabendo que tem um grupo de penitentes mirim. Um grupo de penitentes mirim. Então, enquanto as crianças estão aprendendo, é uma garantia, né? É uma garantia da sobrevivência do outro, adulto, não? E então, pelo interior, principalmente Nossa Senhora da Glória, Povoado Maravilha, não é? Que já é o nome daquela cidade. Monte Alegre, existe a presença do jovem no grupo. Filhos, sobrinhos, entendeu? E com certeza irão continuar. Esses grupos que vêm com uma raiz de 150, 200 anos de existência. Esses vão continuar. Mas os que surgem com 2 anos, 3 anos, que surgiram assim... Aí você fala com um penitente assim, pergunta por que ele está fazendo penitência. Porque eu gosto, porque eu acho bonito. E o pessoal pede, aí eu faço. Aí você não vê assim um compromisso com as almas. Você não vê um compromisso em manter uma tradição, não é? Dar continuidade ao que o seu pai, ao que o seu avô, seu bisavô, seu tataravô começou. Aí fica assim uma coisa não muito consistente. Mas onde a gente tem passado, principalmente eu tenho voltado a minha preocupação para esse campo, para a continuidade, para a existência, para a preservação dos grupos. Outra coisa que está acabando com o grupo, está descaracterizando, está assim, destruindo o perfil da confraria dos penitentes, é a presença de políticos. A presença de políticos que quer mostrar e não fazer. Enquanto você mostra, você esquece o seu compromisso, a sua fé. Né? Mostrar é uma festa já. Tanto que a tradição é cobrir o rosto, né? É cobrir o rosto. Reconhecido. Como eles dizem, não deixar a mão direita ver, a mão esquerda ver o que a direita faz. O penitente não tem que ser reconhecido. Como no passado, eles se escondiam nos matos quando percebeu a presença de alguém, para não ser reconhecido. O penitente não pode ser reconhecido. Mas hoje já está meio quebrada essa tradição. Eles já mostram o rosto assim, até porque eu preciso conversar com eles, né? Para que a gente informe a sociedade da existência dele, é preciso reconhecê-lo. Esse lado não é muito bom para eles, mas embora seja necessário, né, para a sociedade, seja importante para a sociedade, para eles não é. E na maioria dos povoados e cidades, há discriminação por parte dos não penitentes ou há apoio? Por parte dos não penitentes, existe em muitas cidades a invasão, o desrespeito, né? Até a agressão física. Em muitas delas, até a polícia acompanha. Eles próprios colocam segurança para tornar possível a penitência dele. Está desse jeito. O que fazem? Os invasores, eles agridem, jogam pedra, mangam, né? Boi de reisado, não sei o quê. Muito embora os penitentes acreditem que quem mexe com um penitente recebe um troco. Não presenciei nada nesse sentido, mas tenho relatos assim que eles me garantem com a maior certeza que foi devido a isso. Vai passando, alguém mangou, aí toma uma queda, alguém da família adoece, né? Roubam algo de valor da casa, um animal de estimação morre. Né? Isso eu tenho gravado, que eles me testemunharam isso assim, né? Aí eu não sei. E histórias assim peculiares dos penitentes, como por exemplo, eles acreditam, alguns grupos acreditam que Nossa Senhora... No início da penitência, tem que concluir a penitência toda. Né? Nem que seja uma estação, mas tem que concluir. E ela só está concluída quando se reza ao Senhor Deus, que é um momento culminante, é um momento de maior fineza, é um momento de maior delicadeza da penitência. Por quê? Acreditam que, ao iniciar a penitência, Nossa Senhora se ajoelha e só se levantará quando eles concluírem a penitência. Por quê? Porque a penitência segue o ritual
que lembra a trajetória de Cristo. E Nossa Senhora acompanhou, com muito sofrimento. Então, essa é a explicação. E se alguém ficar doente? O líder ficar doente e não puder sair do grupo? Se não puder sair durante o ano todo, aí é uma questão de doença, né? E se não puder sair uma segunda, uma quarta, na outra semana, quando eles começarem, aí eles vão fazer estações dobradas para pagarem os dias que perderam. A mesma coisa se chove muito. Exatamente, é a mesma coisa. Em vez de rezar em 3 casas, eles rezam em 6. Esse número par não é que pertença, é porque 3 casas da segunda e 3 casas da quarta. Ficou tudo certo no ímpar. E terminando a quaresma, acaba a penitência. Acaba a penitência. Muito embora existam grupos que voltem a fazer a penitência em um único dia, no dia de finados. Só. E se ficou devendo um dia na quaresma, que choveu, que houve algum acidente? Não, isso eles pagam durante a quaresma mesmo. E se for no último dia, se na sexta-feira santa, o grupo não puder sair, o que acontece? Olhe, por incrível que pareça, nunca aconteceu isso. Em nenhum grupo. Nunca aconteceu isso. Porque aí, no caso, se tem algum problema assim, eles fretam um carro, vão para um local mais distante, mas eles sigam, caso de chuva assim, na igreja. E aí fazer o que pode acontecer, fazer uma estação só. Porque eles já rezam, na Semana Santa, eles rezam segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tem outros que rezam segunda, quarta, quinta e sexta. De sorte que na Sexta-feira Santa nunca fui informada que algum grupo foi impedido de sair por algum motivo. Eles falam, mesmo estando doente assim, uma coisa leve assim, sente assim que não vai poder sair. Mas na hora da penitência tudo se resolve, eles ficam bons, dispostos e vão à fé. Movidos pela fé, que é o sentimento que move eles, né? É a fé. E falando em fé, o que isso influi na vida dessas pessoas? A penitência, pelo que tu vistes? É uma forma de se sentir útil. Eu não vejo um penitente em boas condições financeiras, não vi. Eu vejo penitentes, pessoas humildes, pessoas simples, mas muito acolhedoras. Pessoas de uma receptividade inexplicável. Eu nunca os vi e sou recebida como uma pessoa da família. Depositam em mim total confiança, me levam assim ao interior da residência, me deixam lá, sabe? Sem ao menos perguntar para o que eu estou entrevistando. Não me pergunta. Você vê que são pessoas assim, desprovidas de qualquer sentimento assim maléfico, ruim. De modo que fui informada também, pessoas de mau comportamento, tinha praticado algum crime, não participa do grupo. Né? Em casa de amancebados, eles rezam, se pedir pelo amor de Deus, porque não é uma união aceita por Deus, né? Então eles rezam, mas eles têm que procurar uma outra casa, tem que rezar em mais 2 casas. E na terceira que vai oferecer a penitência da casa do amancebado. Não pode oferecer na casa dele. E reza do lado de fora. Você vê como eles seguem assim o ritual, né? Como eles são assim bem... Há um código de ética entre eles. É um código de ética entre eles. Eles não podem infringir nenhum desses códigos. E que outros detalhes mais há nesse código? Na hierarquia? Um líder só pode liderar aquele grupo durante 7 anos. Ao completar 7 anos, ele tem que passar para outro. Nem que depois dos próximos 7 eles voltem a liderar, mas seguir 14, 15 não pode. Isso na região sul do estado, né? Eu vi isso nessas cidades daí. Na região norte não vi isso não. Vejo as pessoas levarem a penitência assim.
As vertentes que trouxeram os penitentes até Sergipe têm comportamentos distintos. Vamos falar um pouco sobre a origem da penitência no Estado. Tu tens alguma informação sobre isso? Acabei de saber ontem que tem um povoado onde começou a penitência por essa família, por uma bisavó do avô de José Carlos, que reside em Gameleira e que é penitente, líder de um grupo de penitentes, que ela chegou ali, trouxe inclusive os escravos, alforriou e deu a terra. Esse povoado é chamado Limoeiro e só tem gente assim, negro. Segundo ele, os branquinhos que chegaram lá, chegaram depois, mas não são natos, não são da origem do povoado. Então, essa bisavó foi quem implantou a penitência ali. Entendeu? Como falei, vale ressaltar a outra vertente, Juazeiro. Mas essa bisavó dele veio de onde? Holanda. Era holandesa? Holandesa. E ela trouxe da Holanda isso? Da Holanda. Como eles falam? Quanto tempo? Geralmente a gente pergunta quanto tempo tem a penitência. Isso é do começo do mundo. Então, do começo do mundo, imaginem-se as vertentes. Paquistão, não? Esses países por aí. Então, veio trazendo. Eles sempre respondem isto, que vem desde o começo do mundo. Desde o começo do mundo. Eles falam isso. Então, essa história se perde no tempo. É o que eu falei. A gente vem perdendo informação, vem perdendo valores ao longo do tempo. De modo que fica difícil hoje precisar qual a origem, ou quais as origens da penitência em Sergipe. O alto flagelo ali em Tomar do Jeru veio da Bahia, já veio de lá da Bahia, né? Inclusive tem uma cidadezinha que eu esqueço o nome, um povoadozinho, faz divisa com a Bahia, divisa mesmo, e que de lá veio e chegou até Tomar do Jeru. Mas Ilha das Flores também tem. Então... Tenta lembrar o nome da cidade. Não lembro não. Quando a gente pergunta aos padres, eles também não explicam pra gente. É até uma boa pergunta, uma boa lembrança que eu quero te perguntar. Qual é a influência dos padres e da Igreja Católica em geral sobre os penitentes hoje? Que eu saiba. Existem grupos que a gente vê que são assim, são regidos pela igreja. É o caso de Dores. É o caso de Laranjeira. Mas, embora tenha incentivado a fazer penitência, eles se afastaram depois, os padres. O que eu vejo é isso. Principalmente do alto flagelo. Principalmente desse. Alguns padres ainda permitem. O grupo de penitentes de Laranjeira participam da procissão, vão receber o senhor morto, né? Eles vão vestidos de penitentes receber. Eles entram na igreja, eles rezam na igreja. Muito embora nunca encontrei à meia-noite, às 0h, 1h do dia seguinte, nenhuma igreja aberta para eles rezarem. Mas eles vão, eles rezam na igreja. Ilha das Flores também. Muito embora também nunca tenha observado a presença do padre lá. Mas já Nossa Senhora da Aparecida, o padre não deixou. Eles vieram aqui até Aracaju, conversaram com o bispo, levaram um documento, sabe, autorizando o padre a abrir a igreja e entregar a indumentária para eles fazerem penitência, mas o padre não permitiu que eles entrassem. Motivo. Um deles é que o povo invade para ver os penitentes e termina danificando os bancos da igreja, como foi o caso de Laranjeira. Foi isso. Né? E outros porque não querem mesmo. Talvez por ser uma concorrência ao poder deles? Não, porque é uma concorrência, mas é dentro da igreja, é dentro da linha católica. Não busca uma outra variante. É dentro do catolicismo.
Não vejo por quê. Mas na hierarquia dos penitentes, o chefe é o decurião, não é o padre. O padre tem algum poder sobre o grupo? Na maioria dos casos, Não. Não tem. talvez seja por isso que eles não gostem. Eu não acredito. Não sei. Eles acham que é muito assim. É um fanatismo, né? É um exagero da fé. Muitos. Agora, são poucos os padres que fazem isso. São poucos. Que fazem O outro já respondeu assim: você já viu reza fazer mal a alguém? Então, se reza, por que faz mal a alguém? Eu acho que o fato deles estarem meia-noite, 1h da manhã, por aí assim, é isso que eles recriminam, não sei. Mas matematicamente falando, eu queria saber quantos % das igrejas locais apoiam os movimentos de penitentes nos seus locais, povoados, vilas e cidades. Pegando pelas cidades, nem. Olha. É o interior é que apoia. Os povoados que apoiam. Que abrem as igrejas, ficam lá esperando, convidam até. Convidam para que eles vão Mas fazer quantos por penitência cento lá. você acha? Das cidades, eu diria que 80% não aceita. Não aceita. Da cidade. Na cidade. aceita. Não aceita. E dos povoados? Dos povoados aceita. Quantos por cento? Aí se inverte. Né? Povoado, todos os povoados aceitam. Aí vai na medida dos 100%. Eles aceitam. Agora isso obriga a penitência a ficar mais difícil. Porque os penitentes vão a cidades, a povoados inacessíveis a pé. E aí ergue-se uma outra dificuldade, a financeira. A locação do carro. Mas por que eles têm que ir para outra cidade? Porque eles têm que rezar numa igreja. Já que a sua igreja não abre. Não abre. Eles têm que rezar em uma igreja. Pelo menos na Sexta-feira Santa. E o exemplo da Gameleira, que não há padre. Eu estive lá e não havia padre fazia muito tempo. Mas tem a capela, tem a igreja. Os penitentes, durante a quaresma, não chegam a substituir os padres perante a sua comunidade, já que há uma ausência da igreja? Não, eu não diria isso, porque por mais que o penitente faça suas orações, ele jamais celebraria uma missa. O que ele pode fazer é realizar a penitência, juntar fiéis lá que gostam de ver, que valorizam, que ajudam. Então, manter a igreja aberta e com fiéis lá dentro. Agora, a missa ele jamais rezaria. Tá? Não é uma substituição, é uma forma de manter viva uma tradição, de abrir a igreja, de fazer vigília, de ter orações na igreja. Isso sim, nesse sentido eu diria que substitui. Mas na celebração, não, nunca. Eu não digo na celebração, eu digo na assistência a esse povo. Na assistência sim. Na assistência sim. Porque em alguns lugares eles são chamados, né, pela população. Tem locais que eles, durante a quaresma, eles não podem, não conseguem atender a demanda. São muitos os pedidos. Eles não conseguem atender a todos. O povo gosta muito da presença dos penitentes na casa. E o penitente, depois que ele para o seu voto, ele deixa de ser penitente? Se quiser, aí é opcional. Não, mas ele não fica sendo penitente a vida toda, por mais que não frequente mais? Pelos depoimentos que tenho recebido, sim, eles continuam sendo penitentes, porque eles sentem falta da penitência durante a quaresma. Mas eles se dizem assim, eu sou penitente, Não, mas, não. mas eu não saio mais. Ele diz, eu fui. Eu fui. Eles Isso, dizem, eu era fui. essa a pergunta. Mas quando ele diz, eu fui, você sente uma certa tristeza. O que faz um penitente ser ex-penitente é a mudança, né, de estado, de um estado para outro, porque até dentro do mesmo estado eles se deslocam e vêm.
e as condições físicas, doença, velhice, que os impedem de andar e eles ficam ali, não vão mais. Eles são tão devotos que muitos grupos, ao morrerem, vão enterrar na própria mortalha que faziam penitências. Outros grupos, definitivamente, quem é penitente tem que ser enterrado de mortalha. Se não queira vestir a que fez a penitência, mais outra mortalha, mas tem que ser amortalhado, como eles falam. Alguma coisa que tu lembraste? E o teu desejo pessoal pelo futuro da penitência? O meu desejo pessoal é que essa confraria cresça cada vez mais. Principalmente envolvendo os jovens. A forma de se adquirir fé, de encontrar um pouco de fé. Acredito cegamente que uma pessoa possa viver sem uma religião, mas sem a fé, eu não acredito. Então, é por aí. De modo que venho incentivando, mas muitos grupos não têm nem a indumentária, mas saem enrolados de lençóis brancos. Outros saem em roupas comuns, mas fazem a penitência. E a juventude precisa ser informada, precisa ser inserida nesse sentido. Aprender a conhecer e a sentir o que é a fé. A razão maior que move o homem em todos os seus sentidos. A fé. Acredite que você consegue. Tem que crer em alguma coisa, em um ser supremo, para poder acreditar em você mesmo e alçar longos voos. Né? Conquistar batalhas, galgar degraus na sua vida. A juventude está muito desencontrada, está muito carente de fé. E os penitentes têm isso de sobra para dar. E culturalmente falando? Pronto. Culturalmente falando, é o interesse de cada um. Porque ao estudar os penitentes, a buscar as raízes dos penitentes, é um caminho desafiador e longo, até porque já perdemos muito, é muito antigo. É muito antigo esse ritual. E nunca nos informaram de nada. Então a gente pretende, com esse trabalho, eu particularmente, é lançar para a sociedade conhecer. Diante do conhecimento, da informação, quem sabe? Outros grupos surgirão, outros penitentes procurarão os grupos já existentes. Tem muita gente assim, de uma certa idade e até jovem, à espera de algo para acreditar. Eu conversei com um filho de um penitente que não acreditava em nada. E hoje ele se dedica aos estudos religiosos. E é uma pessoa assim que você conversa assim, ele já demonstra ter fé, acreditar em alguma coisa. E mudou a vida dele. Ele pessoalmente mudou, cresceu. Mas ele virou penitente? Não. Mas não só é pela influência? Só pela influência. Ele apoia os penitentes. Ele não virou penitente. Mas chamou a atenção e ele, como pessoa, cresceu. Acreditou. É acreditar, tem que acreditar. Não pode levar uma vida vazia. E sobre, eu esqueci de perguntar antes, como foi transmitido durante esses 200 anos o conhecimento dos cânticos e das tradições, das leis dos penitentes? Oralmente Nunca e hereditariamente. Nunca por escrito? Nunca por escrito. Nunca por escrito. Pois a maioria é até analfabeta, né? A maioria, a grande maioria é. De um pouco conhecimento, assim. Mas que domina a penitência como ninguém. E são cânticos longos, né? Longos. E que eles decoram. E sequenciados. Exatamente. Aí, sequenciado. Porque, por exemplo, tem os grupos do sul do estado, eles pedem 5 Pai Nossos pelos homens e 5 são pedidos pelas mulheres. Né?
Então 5 mais 5, 10. 10 Pai Nosso naquele ritual lamentoso, pedindo, demora. Depois vem Salve Rainha, depois vem os hinos, né? Os benditos. Para depois vamos encerrar na última estação geralmente, ou tem deles que fazem cada estação ao final, o Senhor Deus. E tudo cantado, né? Uma melodia linda, né? Envolvente. Você termina se envolvendo, não tem como não se envolver com os penitentes. Quando comecei a pesquisar os penitentes, confesso a você, não. Mas hoje eu sinto uma vontade assim de saber mais, de conhecê-los melhor. Saber como foi que essa confraria se organizou inicialmente aqui, por onde veio, sabe? Quem trouxe. Vamos falar mais sobre a origem Vamos ver. dos penitentes no Brasil agora. Que estudo tu tens sobre a origem dos penitentes em nosso país? Acredito que os penitentes tenham vindo parar aqui por influência dos jesuítas, não é? Veja bem, eles faziam retiro e eles faziam penitência. E depois, principalmente ali, quando teve uma peste, não é, ali em Laranjeiras, eles façam penitência. Façam penitência. Já é uma prática trazida pelos jesuítas, né? É a fé para curar. De onde vem a prática dos penitentes tornarem-se penitentes? Através das promessas para curar os males de saúde, não é? Então, a penitência. Acredito que foram eles que trouxeram para o Brasil, de uma maneira abrangente, mais abrangente, né? Foram os jesuítas que trouxeram. Foi a igreja mesmo que trouxe. E foi modificando com o tempo, né? Foi, aí cada estado, não é? Cada micro-região foi tomando características próprias, né? Foi assim, ficando com suas peculiaridades, e você observa, de acordo com, como eu falei ali para a área de Nossa Senhora da Glória, tem uma mesclagem que eu associo muito ao apoio, né? Aquele lamento do boiadeiro, daquela coisa assim. Aí tem muito, e é muito bonito a melodia dele, né? Já outros, bem pertinho ali, e você vai vendo. Não é a mesma coisa, mas tem uma semelhança, tem interceptações, né? E você vai vendo que é uma área que foi assim, a herança deles foi todo por uma vertente, né? Consideram, eles conservam, eles vão levando assim, uma mínima ou máxima, uma coisa assim, mas existe pontos comuns entre os grupos todos daquela região. E por que existem tantos grupos na região do São Francisco, do Rio São Francisco? Tens alguma informação sobre o Frei Biapina? Ainda não. Tem uma obra de Frei Biapina, mas ainda não consegui ler, mas ele tem grande influência sobre isso. Algum grupo ainda já falou sobre ele? Já. O de Brejão dos Negros. E fica nessa área de São Francisco, não é? Brejão dos Negros. De modo que estou de voltar lá para conversar com eles mais uma vez. Sede tu